A carta de Paulo aos Efésios. A cidade de Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano, capital da província chamada Ásia Menor, cujo território pertence hoje à Turquia. Localizava-se às margens do rio Caístro. Observando a arquitetura de Éfeso, se vê a força da cultura romana na Ásia Menor. Isso não se justifica por ser Éfeso uma cidade capital de uma província romana. Não. A questão da influência cultural nos mostra o poderio de Roma sobre os costumes, sobre a personalidade daquele povo. Significa dizer que Éfeso, neste momento, tinha uma perda de sua identidade asiática, em detrimento à personalidade romana, uma coisa oriunda das questões de dominação. Entre as suas construções destacava-se o templo da deusa Diana, a comentada Diana dos Efésios, que também abrigava seus rituais. Este edifício estava entre as sete maravilhas do mundo antigo. O templo foi incendiado no dia em que nasceu Alexandre Magno. Posteriormente, o próprio Alexandre ofereceu-se para reconstruí-lo. Contudo, sua oferta foi recusada pelos efésios, os quais reconstruíram o santuário, tornando-o mais esplêndido do que antes. Isso diante da grandiosidade daquela construção. O apóstolo fala sobre a Igreja de Cristo, comparando-a a um edifício. Ele menciona o processo de edificação, o fundamento, os construtores e o material utilizado. Isso se reforça em 1 Coríntios 3, 9 a 17. Mais tarde, quando escreve literalmente aos Éfesos, Paulo volta a essa comparação, em Efésios 2, 19 a 22. Havia em Éfeso uma grande biblioteca e um teatro com lugares para 25.000 pessoas assentadas. A cidade possuía o principal porto da Ásia, colocando-se assim na rota comercial do Império. Foi construído naquela cidade um templo para a realização de cultos ao imperador romano, que definia-se como Deus Rei. Hoje existe apenas ruínas daquela grande formação central urbana, entre os quais se destaca a fachada da antiga biblioteca. Paulo fundou a igreja em Éfeso por ocasião de sua primeira visita durante a segunda viagem missionária, Atos 18, 19. Na segunda vez em que foi à cidade, Atos 19, 1, permaneceu lá durante um período superior a 2 anos. Éfeso tornou-se o centro dos trabalhos missionários do apóstolo. Naquele período, toda a Ásia Menor foi evangelizada. Atos 19, 10. Pode ser que nessa ocasião tenham sido fundadas as 7 igrejas mencionadas no Apocalipse. E aqui existem 2 pontos interessantes a serem considerados. O primeiro, Paulo permanece 2 anos e só depois exorta os efésios através de carta, coisa semelhante ao que aconteceu em Corinto, que ele permaneceu lá 1 ano e depois necessitou enviar uma carta. Ou seja, era um estilo de Paulo não exortar pessoalmente. Isso é um ponto a se pensar. E o interessante é que a visão da carta de Paulo aos Efésios precisa ser posta em paralelo à carta de Cristo à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Nessa aula nós vamos fazer também esse paralelo da visão paulina sobre Éfeso e da visão cristo-apocalíptica sobre Éfeso. A permanência de Paulo em Éfeso foi interrompida por uma grande perseguição. Através de suas pregações, muitos se converteram a Cristo. Com isso, o comércio das imagens da deusa Diana estava enfraquecendo. Tomados de ira, os fabricantes de ídolos provocaram um grande tumulto, tentando fazer com que Paulo fosse publicamente condenado por pregar uma doutrina que estaria prejudicando a cidade. Nós vemos isso em Atos 19, 21, até o 40, 1 Coríntios 15, 32. Afinal, o turismo e o comércio estavam estabelecidos sobre a idolatria. Diante disso, Paulo se retira,
Depois de algum tempo, mandou chamar os líderes da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele em outra cidade, Mileto. Ali, Paulo se despede deles, dizendo que não mais o veriam. Atos capítulo 20, versículo 16 a 38. Timóteo, Apolo, Áquila e Priscila trabalharam na igreja de Éfeso. De acordo com a tradição, o apóstolo João também exerceu ministério naquela cidade e ali teria sido visto pela última vez. A Bíblia, ela não confirma, ela não relata isso. O que temos de concreto é que João escreveu a carta de Éfeso, assim como fez a outras 7 igrejas. A carta que hoje conhecemos como Epístola de Paulo aos Efésios parece ter sido uma correspondência circular destinada às diversas igrejas da Ásia Menor. Seu conteúdo não é pessoal, nem trata de questões ou problemas específicos de uma comunidade em particular. Não possui saudações pessoais, como seria natural em uma carta dirigida a um grupo determinado. De acordo com os estudiosos dos manuscritos do Novo Testamento, a expressão que vive em Éfeso 1:1, não aparece em todas as cópias antigas. Supõe-se, então, que poderia se tratar de uma carta circular e que, eventualmente, alguém tenha acrescentado essas palavras quando endereçou uma cópia para os Efésios. Alguns comentaristas sugerem que essa epístola possa ser a mesma que Paulo menciona em Colossenses 4,16, quando fala da carta enviada aos Laodicenses e que deveria ser lida também em Colossos. As igrejas cristãs estavam se estabelecendo em diversas cidades do Império Romano, começando dos principais centros, onde Paulo procurava concentrar suas atividades evangelísticas. Nesses mesmos centros, encontravam-se colônias judaicas, que, por motivos diversos, milhares de judeus estavam espalhados por toda a Ásia. Eles se estabeleciam com mais frequência nas principais cidades, como seria natural, uma vez que nesses lugares se concentravam as atividades comerciais, culturais e religiosas, sendo os melhores campos para o trabalho e para o enriquecimento. Repare bem no que lemos em Apocalipse capítulo 2, na carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Mas vamos entender quem são os nicolaítas. Vamos entender o que são os nicolaítas. Nico significa conquistar em grego e laíta significa pessoas ou povo. Daí a palavra significar conquistador de pessoas ou conquistador das pessoas. Todavia, nicolaíta é o nome dado aos seguidores do herético Nicolau, grego Nicolaus. O nome por si significando vitorioso sobre pessoas, do grego Nike, vitória, ou vitória das pessoas, que teria recebido ao nascer. Versão alternativa, em grego Nikao, que significa conquistar, e laíta, pessoas. O que significa é que os nicolaítas, eles são hereges nas suas interpretações, distorcendo o sentido primaz apostólico da palavra. E o que acontece?
conquistar pessoas a uma opinião distorcida. Isso é um nicolaíta. É uma pessoa que apregoa uma versão distorcida de uma certa verdade, querendo impô-la como uma verdade. Então ele conquista a atenção das pessoas, manipulando-as a fazer com que obedeçam algo errado, porque ensinou de maneira errada. Isso é um nicolaíta. Agora, perceba-se que a igreja de Éfeso, como eu falei no começo, devido à sua arquitetura tão fortemente influenciada pela questão arquitetônica e cultural, agora ela enfrenta essa questão dessa influência dos nicolaítas. Tanto o apóstolo Paulo quanto na carta apocalíptica nós vemos que quando se fala de nicolaítas, se fala da vigilância interpessoal, de você ouvir algo e despertar o seu senso crítico para que essa informação seja examinada, de modo a não fazer com que você erre. Incrivelmente, já naquela época, existiam pessoas que viviam incitando outras pessoas ao erro. E eu fico pensando que em Efésios 2,15 fala um novo homem. Esse argumento de ser um novo homem abre para uma interpretação de uma nova verdade, de uma nova doutrina. Devemos também considerar que o cristianismo em si, para os judeus, era uma nova doutrina, o que dificulta. Naqueles judeus recém-convertidos ao cristianismo, havia uma extrema contestação do que era certo ou errado. Então, a carta de Paulo aos Efésios é uma luta contra o nicolaísmo, que era uma crise muito séria, partindo do ponto de vista de que, o cristianismo já é um movimento novo. Então, o que é e o que não é? O que pode e o que não pode, o que foi abolido e o que não foi. E o interessante é que nicolaítas eram essencialmente judeus ortodoxos, que queriam adequar o cristianismo ao judaísmo e não converter-se do judaísmo ao cristianismo. Em Apocalipse, o Senhor Jesus, ele aponta os nicolaítas de uma maneira muito veemente, uma maneira condenatória, uma acusação, por assim dizer. Por quê? Porque ele estava deturpando a pureza da mensagem pregada para os Efésios. Podemos dizer então que a carta de Paulo aos Efésios é uma carta essencialmente exortatória, querendo chamar a atenção para que as pessoas se convertam e tenham firmeza. E quando tiverem alguma dúvida, possam ir até os líderes. O interessante é que lá em Apocalipse fala aqueles que se dizem apóstolos e não são. Interessante que mesmo naquela época já havia a questão da falsidade ideológica dentro do sacerdócio, o que é uma coisa extremamente séria, se pararmos para pensar que a falsidade ideológica ministerial, ou seja, a mentira ministerial, dizer que é uma coisa sem ser realmente, ou sem saber o que realmente pode ou não pode, é um crime contra a verdade, é mentira. Fico pensando, será que você viu em algum tipo de expressão eclesial, por assim dizer, alguém dizendo coisas distorcidas? E você que estuda a palavra, um estudante de teologia, deve ter ouvido muito nesses últimos tempos heresias, pessoas que falam daquilo que não sabem, dando uma interpretação extremamente estapafúrdia, cheia de si mesmo e totalmente divorciada do factualismo e da realidade. Precisamos ter extremo cuidado com isso. Até porque, infelizmente, no tempo em que vivemos em um tempo extremamente nicolaíta. O nicolaísmo, ele é muito difundido se você para pensar que todo mundo dá uma interpretação cabível à sua comodidade. Aquilo que lhe convém e não aquilo que é apregoado realmente na palavra. Voltando ao eixo, a igreja de Éfeso era uma igreja com seríssimos problemas de personalidade espiritual. Apesar de ser comparado a um edifício, a igreja não tem a mesma rigidez.
As pedras vivas que compõem a igreja, 1 Pedro 2,5, nem sempre querem ficar na posição e na função que receberam. O autor roga, suplica aos irmãos de Éfeso que lhes adotem uma postura de humildade, mansidão e amor uns para com os outros. Com tantas diferenças dentro da igreja, essas atitudes eram imprescindíveis para que a igreja não se extinguisse. Efésios 4, do 1 ao 6. Muitas vezes, os irmãos começam a promover disputas e contendas entre si. Isso, além de ser destrutivo, desvia o cristão de seu papel espiritual. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6,12. Se os irmãos guerreiam entre si, estarão dando trégua na guerra contra o inimigo, e assim só ele fica satisfeito. Em síntese, a igreja de Éfeso, ela recebeu uma carta circular de exortação. E é muito curioso voltar àquele nosso questionamento. Por que Paulo contesta, questiona e exorta à distância, tendo tido 2 anos de possibilidade para fazê-lo pessoalmente? Em síntese, a igreja de Éfeso, ela precisava disso. Vamos agora para a nossa aula. Que Deus nos abençoe.